Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós resolveremos um exercício para aplicar o cálculo simplificado das perdas de carga em um sistema de escoamento. Nós vamos resolver esse exercício. Então, calcule a perda de carga total do sistema de bombeamento de água abaixo, considerando as informações da tabela. Nós temos um reservatório que está aberto para a atmosfera, no sucção, um outro reservatório que está aberto também para a atmosfera, no recalque. E aqui a gente tem o equipamento e aqui algumas informações separadas em sucção e recalque, porque uma coisa muito importante de dizer é que todo o cálculo de perda de carga depende da velocidade e do diâmetro. Como a vazão é a mesma, tanto no recalque quanto na sucção, naturalmente, se os diâmetros mudam, as velocidades mudam, as perdas de carga serão mudadas, serão diferentes, então a gente tem que fazer dois cálculos separadamente. Então aqui eu já trouxe de forma separada, porque normalmente o diâmetro da sucção é maior do que o diâmetro do recalque, exatamente pelo aspecto da cavitação que já foi citado em vídeos anteriores. Então nós temos o material da tubulação, tanto na sucção quanto no recalque, é o aço, a vazão 10 metros cúbicos por hora, diâmetro na sucção 2,5 polegadas, no recalque 2 polegadas, o comprimento da tubulação, aqui é comprimento, não é elevação, 3 metros na sucção, recalque 150 metros, é importante dizer que na sucção, quanto menor esse comprimento, melhor, porque vai contribuir para a gente evitar a cavitação. Curvas de 90 graus na sucção 1, no recalque 8, válvula gaveta na sucção 1, no recalque 2, válvula globo nenhuma na sucção, 1 no recalque, válvula de pé, que é essa válvula que vem aqui bem no iniciozinho, bastante utilizada nesse tipo de reservatório, ainda mais se for um reservatório natural, que pode ter muita sujeira, muita contaminação. Ela serve como filtro, também serve para evitar que essa tubulação aqui se esvazie, porque se ela se esvaziar depois da bomba for ligada novamente, não vai fazer a sucção, aí a gente teria que fazer toda a escorva novamente, que é o preenchimento, seria como se fosse a conexão hidráulica aqui entre a voluta, a carcaça e a água, o reservatório da água aqui. E válvula de retenção, a gente tem uma no recalque. Então, começando a perda de carga pela sucção, eu trouxe aqui todas as informações e a gente vai utilizar aquele método do comprimento equivalente que foi comentado no vídeo anterior a esse, e a gente vai usar a tabela para verificar qual que é o comprimento equivalente de cada acessório desse para o diâmetro de 2,5 polegadas no material metálico, que é o nosso caso aqui. Então nós vamos preencher essas informações e depois somar o comprimento equivalente. Esse comprimento equivalente total a gente vai utilizar para calcular a perda de carga efetivamente na sucção. Então vejamos. Voltando aqui um pouquinho só para relembrar, a gente tem uma curva de 90, uma válvula gaveta e uma válvula de pé. Então aqui nós temos nessa tabela os comprimentos equivalentes de cada acessório. Curva de 90 graus, material metálico, diâmetro 2,5 polegadas, comprimento equivalente de 1 metro. Mesma coisa para a válvula gaveta, diâmetro equivalente a 0,4 metro, e para a válvula de pé com crivo, 17 metros para esse diâmetro. Nós vamos pegar essas informações e lançar naquela tabela. Então, o comprimento equivalente da tubulação, ora, a tubulação, o seu comprimento é o mesmo, o equivalente dela é o mesmo. Então, é só repetir aqui. Aquela curva de 90 equivale a 1 metro de tubulação. Então, é como se a gente estivesse aumentando a tubulação em 1 metro e tirando a curva de 90. A gaveta, 0,4 metro. E a válvula de pé, 17 metros. Então, vejam que quão importante essa válvula de pé é em termos de perda de carga. Se nós somarmos todos esses valores, nós vamos obter 21,4 metros. Qual que é o significado desse número? É como se a gente tivesse 21,4 metros de trecho reto e nenhum acessório. Essa perda de carga vai ser a perda de carga equivalente a esse sistema que de fato nós tem apenas 3 metros de tubulação. Então vejam, a gente tem um sistema real de 3 metros,
Mas como tem muito acessório, é como se nós tivéssemos 21,4 metros. A gente vai então pegar a tubulação. Aí aqui a gente já tem o diâmetro equivalente, o comprimento equivalente total. A gente pega a tabelinha de perda de carga. Pegamos aqui a nossa vazão é 10 metros cúbicos por hora e o nosso diâmetro é 2,5 polegadas no ferro fundido ou no aço, tubulação metálica. Então a gente tem uma perda de carga aqui de 1,2%, ou seja, a cada 100 metros eu perco 1,2. Estou fazendo o cálculo da perda de carga, 1,2 dividido por 100, que é o que essa tabelinha expressa, vezes o comprimento da tubulação equivalente. Aqui eu simplifiquei, né? Tirei o 0,4, achei aqui 0,25 metros, ou seja, 25 centímetros mais ou menos. Então naquela tubulação, naquele trecho reto, aquele pequeno trecho de sucção, a gente tem uma perda de carga de 0,25 metros ali na sucção. A gente vai fazer esse mesmo procedimento para o recalque. Então vejam as informações do recalque. Aqui a gente tem a mesma vazão, a tubulação, o diâmetro mudou. Então isso é bastante importante. E se o diâmetro fosse o mesmo? Aí a gente podia fazer tudo de uma vez só. O comprimento todo igual, porque a tabela ali, os diâmetros, os comprimentos equivalentes seriam os mesmos. Mas como os diâmetros mudam, então a gente não pode fazer tudo junto. A gente tem que fazer diâmetro a diâmetro. Trechos de mesmo diâmetro a gente pode fazer de uma vez só. O comprimento da tubulação no recalque é 150. A curva, a quantidade 8, gaveta 2, válvula globo 1 e retenção 1 também. A gente vai naquela tabelinha de comprimento equivalente dos acessórios. Então aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento adotado para a sucção. A gente pega os acessórios, o material aqui é o metal e o diâmetro. A gente tinha um diâmetro de 2,5, agora a gente tem um diâmetro de 2 polegadas. E aí a gente vai achar o comprimento equivalente para aquele diâmetro. Veja que são diferentes, os valores são diferentes. Então para 2 polegadas a curva equivale a 0,9 metros. A válvula gaveta 0,4 metros, nesse caso aqui não mudou. A válvula globo 17,4 metros, nós não tínhamos na sucção. E a válvula de retenção, eu estou adotando aqui a horizontal, aí tem a opção aqui de vertical, mas só para efeito do exercício aqui eu considerei que a válvula esteja na horizontal, 4,2 metros. A gente vai pegar esses comprimentos e multiplicar pela quantidade de cada uma. Então a gente sabe que a gente tem 8 curvas, a gente tem 2 gavetas e uma globo e uma retenção. A gente vai multiplicar e depois fazer o somatório. Então o comprimento da tubulação é 1 para 1, 150 metros equivale a 150 metros. As curvas, cada curva é 0,9, como nós temos 8, 8 vezes 0,9, 7,2 metros. Válvula gaveta da mesma forma, 2 vezes 0,4 dá 0,8. A globo é uma só, a retenção uma só também. A gente faz o somatório, 150 mais 7,2 mais 0,8 mais 17,4 mais 4,2. Esse somatório é igual a 179,6. Significado desse número é como se na sucção nós só tivéssemos tubo reto, de 2 polegadas. Qual seria o comprimento dessa tubulação? Para dar a mesma perda de carga do que a perda de carga real. Ela teria um comprimento de 179,6 metros. Ao passo que, na realidade, essa tubulação tem apenas 150 metros. Mas, em função dos acessórios, a gente substitui os acessórios por comprimento reto de tubulação e a gente chega nesse valor mais elevado. Esse valor aqui a gente vai utilizar para fazer o cálculo da perda de carga. Então, a gente pega a vazão, mesmos aqui 10 metros cúbicos por hora. Agora, o diâmetro não é 2,5 polegadas, mas 2 polegadas. Vejam que a perda percentual aumentou muito. Antes, a gente perdia 1,2%. Agora, a gente perde porque o diâmetro reduziu e automaticamente a velocidade aumenta. A gente passa a perder 4,4%. É um aumento significativo. Então a gente vai pegar esse valor, 4,4 dividido por 100, que é 4,4%, vezes o comprimento equivalente da tubulação, não o comprimento real. O comprimento real é 150, mas a gente calculou o comprimento equivalente total
que nesse caso é 179,6, e a gente encontra 7,9 metros. Essa é a perda de carga no recalque. A perda de carga, finalmente, total, é o somatório da perda de carga equivalente à perda de carga na sucção e a perda de carga no recalque. Então, 0,252 mais 7,9, isso é igual a 8,152 metros. Esse valor, de aproximadamente 8,2 metros, é a perda de carga desse sistema, se nós considerarmos a vazão de 10 metros cúbicos por hora. E se a vazão mudar? A perda de carga muda, a gente tem que refazer todos os cálculos. Se os diâmetros mudarem, perda de carga muda, temos que fazer todos os cálculos. Então, com esse slide, com esse exercício, o propósito desse exercício é mostrar e aplicar como é simples esse método de cálculo da perda de carga. Contudo, apesar de simples, nós temos que ter bastante atenção na tomada dos dados e nesses cálculos de porcentagem e de soma para não ter erros que são possíveis de acontecer, passíveis de acontecer em erros de matemática aí. Mas o conceito é bastante simples porque o trabalho mais complexo já foi feito para o levantamento dessas tabelas. E para fechar, só fazer um breve comentário do que nós vamos fazer com esse número. Esse número vai ser utilizado, por exemplo, para depois nós especificarmos a bomba. Suponhamos que nós tenhamos uma elevação, o comprimento da tubulação real lá era 153 metros, 3 metros no recalque e 150 3 metros na sucção e 150 no recalque. Vamos imaginar que essa tubulação toda tem um desnível de 20 metros. Então o reservatório de sucção está 20 metros abaixo do reservatório de recalque. Os dois reservatórios estejam abertos para a atmosfera. Ora, o desnível que nós temos que vencer é 20 metros. E as perdas de carga? 8,2 metros, vamos arredondar aqui. Então, para essa vazão, a gente precisaria de uma bomba cuja altura manométrica, para essa vazão, seja de pelo menos 28,2 metros. Então, é para isso que a gente usa esse valor, para especificar a bomba num sistema de escoamento. Eu finalizo esse vídeo, então, agradecendo a sua atenção, dizendo que, em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço e espero que você acompanhe os próximos. Obrigado e até lá.